Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre os livros que eu super indico da Louise Hay. Ela tem mais de 20 livros, se não me engano já chegaram em 30 livros, né? Todos os livros que ela participa como autora, seja sozinha ou em parceria, mas eu quero deixar os meus livros mais especiais. Então não tem como falar de Louise Hay se você não começar pelo livro mais famoso dela, né? Que ela já vendeu 65 milhões de cópias, que é o Você Pode Curar Sua Vida. É esse aqui. Dependendo da edição que você pegar, há capas diferentes, tá? Esse livro ele é maravilhoso porque ele passa por toda a teoria da Louise Hay. Então ele toca em autoestima, ele toca em sucesso, trabalho, prosperidade. Ele é super maravilhoso. E nesse livro tem o tabelão famoso da Louise que fala da causa emocional das doenças ou mal-estar e as frases, né, as afirmações positivas para dissolver cada causa. Então ele é muito bacana. Essa aqui é a recomendação número 1 para leitura, se você quer se aprofundar em Louise Hay. Um outro livro da Louise que eu recomendaria como o segundo para você ler é O Poder Dentro de Você. Vocês vão ver que estão todos marcadinhos, porque eu estou sempre lendo ou relendo de acordo com a aula que eu vou dar, de acordo com o momento da minha vida. Esse também tem capas diferentes de acordo com a edição, tá? Ele não é um livro longo, mas ele é um livro maravilhoso, super focado em realmente despertar o poder interior de cada pessoa. Ele é maravilhoso, principalmente se a gente está querendo melhorar a questão da autoestima. Então eu recomendo. Esse é um dos meus preferidos da Louise. Agora, se você é uma pessoa que tem muitas questões de saúde, constantemente com dor ou constantemente doente, eu recomendo demais que vocês leiam. Primeiro Você Pode Curar Sua Vida e depois o Cure o Seu Corpo. Essa aqui é uma edição de bolso que na frente tem o Cure o Seu Corpo e também tem o Você Pode Curar Sua Vida, que é muito legal. É um pouquinho menor a letra, mas também é bem bacana. E aqui, gente, tem o tabelão das causas emocionais e das doenças, porém, muito mais detalhado. Tem uma outra edição do Cure o Seu Corpo, que ele é bem fininho, que é realmente só o tabelão. Então, eu recomendo demais, gente, porque a Louise falava que toda doença ou mal-estar tem como fundo um padrão emocional. E aí, como é que você dissolve essas questões? Eu vou dar um exemplo. Dor no pescoço. Muitas vezes é causado por rigidez, por não querer mudar, por inflexibilidade. Aí ela fala, né, pescoço, qual é a causa emocional, e ela fala qual seria a frase para mudar. Então, no caso da dor no pescoço, seria algo como eu confio no fluxo da vida, eu estou cada vez mais flexível, coisas assim, né? Mas é óbvio que você pode formular suas afirmações positivas, mas é super bacana ver como ela coloca para todas as doenças ou desconfortos. E, gente, de verdade, quando você começa a ter consciência do que você sente mal no seu corpo, você começa a fazer as afirmações com mais frequência, é uma coisa quase que inacreditável, mas o mal-estar vai passando. É muito louco. Um outro livro da Louise, para quem gosta bastante de fazer exercícios, é o Ame-se e Cure Sua Vida. Ele é um livro praticamente todo de exercício. Então ela vai explicando os temas e vai colocando exercícios. Então tem inclusive espaço para você escrever. Ó, tem várias linhas, sabe? Então ele é muito bacana para quem tá com vontade de realmente se curar e funciona bem sendo autodidata, né? Não tá afim de fazer nenhum curso e tudo mais. Então também recomendaria ler Você Pode Curar Sua Vida, que é o primeiro livro que eu mostrei, e esse aqui depois para você fazer bastante exercício. Detalhe que no Você Pode Curar Sua Vida também tem muitos exercícios para você fazer, tá? Mas no livro não tem espaço, mas aí você vai fazendo num outro papel e tal, até porque tem muita coisa prática, né, de meditação. O outro livro, gente, esse livro é maravilhoso, que é o Você Pode Curar Seu Coração. Esse aqui é o último que eu li da Louise. E é o seguinte, ele fala sobre as várias formas de luto, desde o luto por falecimento, pessoas, até o luto a morte de um animalzinho, até divórcios, fim de relacionamento, fim de ciclo como de um emprego, de uma fase da vida. E cada capítulo é muito objetivo, tem várias afirmações maravilhosas para cada capítulo e para cada questão. E ele é escrito com o David Kessler,
que é uma pessoa especialista em pacientes terminais. Então é super interessante. Eu adoro os livros da Louise, que ela não escreve sozinha, porque são um pouco diferentes, né? Então é muito legal quando ela escreve com outra pessoa. Eu recomendo demais se você está passando por qualquer mudança de ciclo ou morte, porque esse livro, o que ele fala de forma geral? Que a gente precisa viver o luto, né? Em todas essas situações. Viver o luto mesmo, se dá o direito de sofrer. Isso faz bem no final das contas. É muito complicado quando a pessoa passa por uma situação de luto e não se permite realmente sofrer, porque de uma maneira ou outra essa situação vai voltar. Então, quando você se permite viver o luto, sofrer e depois se desapega desse sentimento, a coisa flui muito melhor na sua vida. Você aprende a entender que aquilo era importante para o seu crescimento. Então, eu recomendo muito, muito, muito mesmo esse livro. Um outro livro que é muito bacana, principalmente para as pessoas que ainda questionam a veracidade dos padrões emocionais influenciando a saúde física e emocional, é esse livro da Louise, escrito com a doutora Mona Lisa Schultz. Está tudo bem. Aqui, olha o que fala o subtítulo. Use o poder da medicina, das afirmações positivas e da intuição para curar seu corpo. A doutora Mona Lisa é uma médica bem reconhecida, tá, nos Estados Unidos. E o que ela fez? A Louise passou para ela muitos dos casos que ela tinha, né? Porque a Louise teve milhares de casos de clientes, né? Ela atendeu muitas pessoas individualmente nos seus workshops e tudo mais. E a doutora Mona Lisa, ela atestou que em 90% dos casos que a Louise passava, então a Louise passava a causa emocional, passava o que acontecia fisicamente e a afirmação que ela recomendava, a doutora Mona Lisa viu que realmente em 90% dos casos aquilo fazia muito sentido. E aí elas escreveram esse livro juntas, né? E o bacana é que ela vai contando, sob o ponto de vista médico, como é que pode tratar cada questão física. Então é super interessante ler esse livro, tá? E eu quero deixar claro, gente, que o método Louise Hay não é contra, de maneira nenhuma, atendimento especializado, tá? Tanto para males físicos como para males psicológicos. Pelo contrário, ela super recomenda que você esteja sempre acompanhado de um profissional. A recomendação da Louise é que, em conjunto com isso, seja terapias tradicionais ou alternativas, né? E ela cita demais nos livros dela que ela mesma experimentou muitas coisas, principalmente quando ela estava com câncer, mas que você use realmente a filosofia da Louise Hay para que você, após o momento que você tiver a sua cura física, você trabalhe o seu corpo para aquela doença não voltar. Porque se você não desconstrói o padrão mental de qualquer doença, você pode ficar no hospital um tempão, você pode usar os melhores medicamentos, você pode ter os melhores médicos, as doenças tendem a voltar de outra maneira. Por isso que é tão importante a gente saber a causa raiz de tudo que nos incomoda fisicamente ou psicologicamente, para a gente conseguir tratar aquela questão e seguir a sua vida de maneira mais tranquila e de maneira mais equilibrada, né? Para quem não sabe, eu vou falar um pouquinho da história da Louise. Ela foi uma criança que teve uma vida muito difícil. Ela teve muitos abusos físicos, sexuais, né? Na infância dela, inclusive do padrasto dela, do vizinho dela, quando ela ainda morava com a mãe dela. Então imagina, ela teve uma infância muito sofrida mesmo, muito difícil. Com 15 anos de idade, ela engravidou de um desses abusadores dela. Imagina, ela era uma adolescente, uma criança, e ela não se sentiu apta a ter a criança. O que ela fez? Ela encontrou uma família muito boa, ficou com essa família até a bebê nascer e deixou essa bebê, né, para adoção mesmo para essa família. E na vida adulta dela, ela trabalhou como modelo em Nova York, modelo fotográfica e tudo. E aí o que acontece? Ela continuava se relacionando de maneira muito negativa com as pessoas, né? Ela até chegou a casar com uma pessoa, mas nada dava certo na vida dela. Em algum momento, uma amiga dela falou: Louise, vem numa palestra que vai ter na Igreja da Ciência da Mente, porque eu acho que você vai gostar. Essa amiga dela não foi nessa palestra, a Louise foi. E lá ela entrou em contato com a filosofia que dizia que você é capaz de mudar a sua vida através da transformação dos seus pensamentos. Ela ficou encantada com isso, ela falou: peraí, tá me dizendo que se eu mudo meu pensamento, eu mudo a minha vida, eu sou a pessoa que é capaz de fazer isso? E aí ela começou a frequentar a ciência da mente, estudar bastante sobre lei da atração, começou a realmente implementar essa questão das afirmações positivas, né?
começou a dar atendimentos individuais e ela foi crescendo e ela foi aprendendo. E aí ela foi criando o método Louise Hay, que tem muito fundo realmente da física quântica e tudo mais. Só que, em um dado momento da vida dela, ela se viu com câncer e um câncer vaginal. E na filosofia da Louise, a gente sabe claramente que câncer ele é resultado de ressentimento guardado. E uma coisa que a filosofia da Louise fala bastante é que você precisa sentir os seus sentimentos e você precisa colocá-los para fora do seu corpo. Ela até ensina técnicas de bater no travesseiro ou de gritar dentro do carro. Ela recomenda também fazer exercícios, né, principalmente os de alto impacto, porque você realmente coloca aquela energia toda pra fora. E ela falou, nossa, realmente eu tinha ressentimento guardado, porque eu já tava trabalhando com as pessoas há muito tempo. E como que ainda tinha alguma coisa no meu corpo ao ponto de me causar câncer? E aí o que ela fez? O médico já queria operá-la imediatamente. Ela falou assim, não, calma, ela inventou qualquer desculpa. Daqui a alguns meses eu volto pra gente fazer essa cirurgia. E aí ela fez uma verdadeira imersão na filosofia dela mesma. E aí ela começou a se cuidar mesmo, a fazer todo esse processo que ela ensina para as pessoas, junto com também terapias alternativas. E meses depois dessa verdadeira imersão, dela colocar todo esse ressentimento para fora de maneira extremamente forte e profunda, ela volta nesse médico e ela não tem mais o câncer. Então ela conseguiu ver na vida dela o que ela viu com muitos pacientes, então ela teve essa prova. Então por isso que, gente, a filosofia da Louise é uma coisa que não tem nada a ver com religião, tá? Tem muito embasamento, porque são milhares de pessoas atendidas, né? E ela pode funcionar para você também, da mesma maneira que funcionou para mim, tem funcionado, e funciona para muitas outras pessoas no mundo. Por isso que eu quis contar para vocês um pouquinho sobre os livros da Louise. Eles são bacanas, se você gosta de ler, você pode começar a colocar os exercícios em prática, as afirmações positivas, a mudança de pensamento. E o método Louise Hay tá aí para isso, para te ajudar, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um grande beijo!